noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar desta secção, da secção regional do Sul, sobre a temática da enfermagem hiperbárica e subaquática. Sou a Sílvia, sou membro do Conselho Diretivo Regional desta secção e cumpro-me hoje, em nome do nosso Presidente, o enfermeiro Sérgio Branco, agradecer a presença do enfermeiro Paulo Antunes, por ter aceito este desafio de nos vir falar sobre esta temática em cerca de 45 minutos. É de ser, em facto, um desafio. E também ao nosso vice-presidente do Conselho Diretivo, o enfermeiro Luís Barreira, que depois nos vai falar acerca de alguns aspectos inerentes à certificação acrescida em enfermagem hiperbárica e subaquática. Agradecer também ao moderador deste webinar, que vamos ser moderados pelo enfermeiro Marco Batista, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional, a todos vós pela presença, também à equipa que está aqui no back-office deste webinar, e é por todos vós que continuamos a proporcionar estes momentos de partilha de conhecimento. E sem mais demoras, passo a palavra ao nosso moderador, o enfermeiro Marco Batista. Obrigado, Silvia, minha amiga, pelas palavras. Quero primeiro agradecer ao enfermeiro Luís Barreira e ao enfermeiro Paulo por terem aceito o convite para estar presentes neste webinar. E em termos institucionais, agradecer à Marinha por ter recebido a Secção Regional do Sul no Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática, numa visita às instalações, e também por nos proporcionar este momento formativo, uma vez que o enfermeiro Paulo está em representação da Marinha Portuguesa. Então, relativamente à enfermagem hiperbárica e subaquática, é uma área do exercício profissional reconhecido pela Ordem enquanto competência acrescida, tanto ao nível diferenciado como ao nível avançado, é uma área que garante o processo de cuidado à pessoa ao longo do ciclo vital, à família e cuidador, em resposta à complexidade permanente do contexto hiperbárico e subaquático, numa abordagem multidisciplinar. Focaliza-se nos processos de adaptação da pessoa ao ambiente hiperbárico e subaquático, atendendo à sua individualidade e condição de saúde, promovendo cuidados, avaliando intervenções e estabelecendo relações terapêuticas eficazes com vista à segurança e à sua recuperação. Assente no conhecimento de normas, protocolos e atuação dos efeitos terapêuticos adversos da oxigenoterapia hiperbárica, das leis da física do mergulho e ainda do manuseamento e funcionamento da câmara hiperbárica. E, neste sentido, a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros achou relevante dar a conhecer este exercício específico, esta área específica da enfermagem e também o exercício profissional dos enfermeiros, de forma a conhecermos todos. Eu próprio não conhecia algumas das intervenções e alguns dos resultados dos cuidados de enfermagem nesta área específica, e também abordarmos a certificação de competência acrescida, diferenciada e avançado em enfermagem hiperbárica e subaquática. E nesse sentido vamos começar com o enfermeiro Paulo, como eu já apresentei, e ele vai nos falar um bocadinho do estado da arte na área da enfermagem hiperbárica e subaquática. Enfermeiro Paulo, dou-lhe a palavra. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, em meu nome e em nome da Marinha de Guerra Portuguesa e em nome da direção do Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática, agradecer o convite feito pela Ordem Regional do Sul, no caso do seu presidente, a todos os presentes. É com enorme prazer que a Marinha aceitou este convite. É uma das temáticas da Marinha, é passar para o exterior uma mensagem de colaboração, quer seja com os civis, que no caso a população civil, e dar a conhecer o que melhor se faz nesta casa. A nível militar, o reconhecimento, as pessoas não veem grande reconhecimento, às vezes porque não veem. A nível do Centro de Medicina Hiperbárica, nós temos uma grande importância e participamos de uma forma muito ativa
com a comunidade civil, nomeadamente na parceria que temos com o Sistema Nacional de Saúde. Eu sou o enfermeiro Paulo Fernandes, sou enfermeiro há 13 anos, sou militar há 20, só para enquadrar um bocadinho. E fui um dos primeiros enfermeiros quando houve a primeira pós-graduação em medicina hiperbárica e subaquática, feita entre a parceria entre a Faculdade de Medicina e a Escola Naval. Eu sou dessa primeira pós-graduação. Sempre estive ligado à área de apoio ao mergulho e neste momento estou no Centro de Medicina Hiperbárica há 5 anos a prestar apoio. Depois feita esta apresentação e este agradecimento a todos, vou passar então a partilhar a apresentação. Pronto, isto é um pequeno sumário que eu vou passar à frente, mas a missão da Marinha, e nomeadamente a missão do Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquático, é contribuir para o eficaz desempenho das atividades militares navais em meio subaquático e hiperbárico, disponibilizando para o efeito o apoio terapêutico adequado, assegurando ainda o desenvolvimento da ação de treino dos militares envolvidos em atividades operacionais. Quer isto dizer que, primeiramente, o centro, a principal função é dar apoio aos nossos mergulhadores. Os nossos mergulhadores são responsáveis pelo fazer a manutenção dos nossos navios. Ora, a maior parte da manutenção dos nossos navios é feita debaixo d'água. E o estar debaixo d'água no meio subaquático traz necessidades específicas e daí a necessidade de se criar o Centro de Medicina Hiperbárica. Para além desta missão, nós temos como capacidade soberana, ou seja, quando não estamos a prestar apoio aos nossos militares, devemos rentabilizar o nosso centro. E é isso que nós estamos a fazer. Atualmente, o Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática, dos doentes que tratamos, 99% dos doentes tratados no Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática são civis, para terem a noção do que... Ou seja, a capacidade soberana que seria para o Sistema Nacional de Saúde, afinal a capacidade soberana é só para a Marinha, porque realmente o que nós tratamos é os doentes do Sistema Nacional de Saúde, o que muito nos engrandece, porque conseguimos passar para a população que estamos a prestar apoio à nação, mas também todos os civis fazem parte desta nação e merecem o nosso maior contributo. E se pudermos ser úteis, como somos, assim o fazemos. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que vou pôr, que é como é que nasceu a medicina hiperbárica. No fundo, na construção de uma ponte muito conhecida, que é a ponte de Brooklyn, nas escavações da ponte, cada vez que iam a mais profundidade, os trabalhadores traziam umas sequelas. E foi aí que nasceu a medicina hiperbárica. Mas mais que a minha fala, isto era só para quadrar. Eu vou-vos pôr o filme. Em 1869, depois de 2 décadas à espera, John Roebling recebeu... Estou a perguntar se estão a ver o filme. Sim, eu fiz sinal que sim. Ok, desculpe, não... finalmente a aprovação do Congresso para construir a sua ponte. Mas não viveria para viver a realização do seu sonho. Enquanto estava num cais a realizar estudos para o projeto, o seu pé foi esmagado por um ferry que estava a atracar, o que provocou um ferimento que acabaria por lhe colher a vida. O seu filho, Washington, de 32 anos, herdou o papel de engenheiro-chefe. Com uma grande responsabilidade, Washington Roebling continuou o trabalho do pai. O primeiro desafio foi a construção das grandes torres de granito e arenito da ponte. Para chegar ao extrato rochoso por baixo do leito lamacento do rio, os trabalhadores usaram caixas de madeira sem fundo, conhecidas como caixões. Cheias de ar comprimido, estes espaços estanques levavam centenas de trabalhadores, conhecidos como topeiras, que usavam picaretas e pás para escavar o leito do rio.
Mas ao escavar cada vez mais fundo, os trabalhadores começaram a sucumbir a uma doença que confundia os médicos. Na altura, a maleita era conhecida como doença do caixão. Atualmente, é mais conhecida como doença de descompressão. Como viram, este foi o início da hiperbárica. E agora, falando no contexto, o que é a oxigenioterapia hiperbárica? Decompondo a palavra, oxigenioterapia vem do oxigênio, hiperbárica vem de bar pressão. Então, a medicina hiperbárica não é mais do que inalar oxigênio a 100% a uma pressão superior à atmosférica. Todos nós, e toda a gente que está a assistir, a não ser que esteja a assistir debaixo d'água, se estivermos ao nível da água do mar, estamos a uma atmosfera de pressão. Estamos nesta linha aqui, a nível da água do mar. Por cada 10 metros que o mergulhador deixa, temos mais uma atmosfera de pressão. Isto para dizer que os tratamentos realizados em medicina hiperbárica, a grande maioria, são realizadas a 2,5 ATAs, atmosferas. O que equivale a nível de pressão que a pessoa estivesse a mergulhar a 15 metros de profundidade. Ora, dentro da câmara não há água, é um ambiente seco. A pressão exercida dentro do interior da câmara é que é similar à pressão que o mergulhador sente quando está a mergulhar a 15 metros de profundidade. E esta pressão é que vão ver a seguir que faz toda a diferença. Porque nós, respirarmos oxigênio a 100%, tanto podemos respirar num hospital, como num centro de saúde, como em qualquer lugar, logo que tenhamos uma bala com disponibilidade de oxigênio. A grande diferença da oxigenioterapia hiperbárica é estar a respirar este oxigênio sob pressão. Quais são os grandes objetivos da medicina hiperbárica? É a redução do volume e a dissolução das bolhas do gás inerte. Estas bolhas do gás inerte, se estiverem a nível intratecidular, chamamos, como já viram na apresentação, doença de descompressão, que era o que tinham os operários que estavam a escavar o rio. Cada vez que iam mais fundo, cada vez que vinham à superfície, tinham problemas osteoarticulares e mesmo neuronais. Depois, estas bolhas, como estamos a dizer, se for a nível muscular, temos doença de descompressão. Estas bolhas, se passarem para o espaço intravascular, já temos as nossas embolias gasosas conhecidas de todos nós. Pronto. O objetivo é optimizar o transporte do oxigênio e corrigir a hipóxia tecidular. Pronto, isto aqui é meramente informativo. Eu vou passar, é só para terem noção de como é que começou o mergulho. Porque primeiro começou o mergulho, depois surgiram os problemas do mergulho, e quando começaram os primeiros problemas do mergulho, houve a necessidade de o resolver. E a resolução, como já viram, é as câmaras hiperbáricas. Isto eu vou passar só levemente um contexto histórico. A nível, aqui uma data que eu não posso deixar de referir, 1953, em que é instalada na base naval do Alfeite a primeira câmara hiperbárica para tratamento dos nossos mergulhadores que tinham problemas de descompressão. 1953. Outra data que eu não posso deixar de referir será a data de 1989, em que temos a primeira câmara no Hospital da Marinha. Aqui já temos, é uma câmara que é posta no nosso hospital. Mantemos a câmara na escola, na base naval do Alfeite, na escola de mergulhadores, e a partir de 1989 comprámos outra câmara para tratar os doentes a nível hospitalar. Outra data importante, em 2001, mas para perceberem, 1989 é uma data extremamente recente. Em 2001, com cada vez mais doentes tratados a nível do Sistema Nacional de Saúde,
houve a necessidade de comprarmos uma segunda câmara. E que compramos. Outra data que não pode deixar de referir, em 2011, é reconhecida pela Ordem dos Médicos a competência em medicina subaquática e hiperbárica. Em 2015, o Hospital da Marinha está nos seus finais, não foi em 2015 a sua extinção, mas está nos seus finais, e em 2015 houve a transferência do Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha para o Lumiar, local onde nos encontramos hoje. E por último, uma da razão que vos traz aqui, que me traz aqui, em 2021, foi reconhecida pela Ordem dos Enfermeiros a competência em medicina hiperbárica e subaquática, que no final da minha apresentação vos vai ser explicada o que é que devem fazer para poderem ter esta competência. A nível de centros em Portugal, temos o nosso, temos o Pedro Espano, temos na Madeira e temos nos Açores. E perguntam vocês, podem perguntar, então, mas em Portugal continental temos 2 e nos Açores temos 2 e 3? Porquê? Isto porquê? Porque nós pertencemos à NATO e temos que dar resposta a qualquer acidente de mergulho. E um acidente de mergulho que aconteça nas nossas ilhas, nós temos que tratar. Daí a necessidade de, embora ser as ilhas um sítio pequeno, termos que ter lá uma câmara para poder tratar todas as pessoas que tenham problemas a nível de mergulho. Isto aqui é só uma pequena evolução. Como eu vos disse, em 1953, esta foi a primeira câmara instalada na Escola de Mergulhadores. Depois, em 68, a segunda câmara, na Escola de Mergulhadores. Em 1989, a primeira câmara instalada no Hospital de Marinha. 2001, a segunda câmara instalada no Hospital de Marinha. E hoje esta é a apresentação do nosso centro. Tal e qual como ele está. A nível de princípios, como é que isto funciona? Todos nós já na escola tivemos física, não vou prolongar muito sobre isto, mas assenta nestas três leis. A lei de Boyle-Mariotte, que é a relação entre a pressão e o volume, a lei de Dalton e a lei de Henry. Pronto, aqui eu acho importante esta lei para vos explicar. Vamos fazer de conta. Vocês conseguem ver o cursor na imagem? Sim, Paulo, conseguimos. Obrigado. Então vamos, perdoem-me a comparação, mas eu acho que às vezes quanto mais simples, mais fácil é fazer a explicação. E mais para quem não está na área. Vamos então pensar que esta bola é o nosso pulmão. E o nosso pulmão é uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. A nível de capacidade. Isto à superfície. Se nós estivéssemos a mergulhar a 10 metros de profundidade, a nossa capacidade do nosso pulmão reduziria para metade. Para uma garrafa de 1 litro. Para terem a noção de que isto acontece, esta redução do volume do nosso pulmão, acontece pela pressão. Todo o nosso organismo é submetido à pressão e as nossas estruturas são compactadas. Está bem? Isto é muito importante que percebam. E cada vez que o mergulhador vá descendo mais, cada vez o seu pulmão vai ficando com menos espaço. Ora, se vai ficando com menos espaço, vai ser cada vez mais difícil realizar as trocas gasosas. Mas não está aqui o problema. O problema está, se olharmos para a coluna do outro lado, isto é a descida. E isto é a subida. Quando nós subimos, pela lei de Boyle-Mariotte, quando nós subimos para a superfície, o nosso pulmão volta a reexpandir. Se esta situação for feita de uma maneira controlada, não há problema. Qual é que é o problema? É quando esta subida é feita de uma maneira descontrolada. Ou seja, é feita de uma maneira muito rápida.
Todas estas linhas que vocês veem aqui, dos 10, dos 20 e dos 30, nós chamamos patamar de descompressão. O que é um patamar de descompressão? Um patamar de descompressão não é nada mais, nada menos que um sítio onde o mergulhador fica estabilizado com um determinado tipo de tempo, número de tempo, para permitir que o seu pulmão expanda de uma forma calma. Isto porque os mergulhadores têm várias misturas, mas mergulham com várias misturas. Mas vamos aqui para simplificar que o mergulhador está a fazer um mergulho a 15 metros de profundidade e só está a respirar ar. Ora, quando o mergulhador só está a respirar ar, está a respirar 21% de oxigênio e 78% de azoto. Este azoto, pelas leis da física, estas bolinhas de azoto acumulam-se no nosso espaço muscular. Quando nós vamos para a superfície, estas pequenas bolinhas de azoto que se acumulam no espaço muscular voltam para o espaço intravascular, chegam ao nosso pulmão e são libertadas pela exalação. Quando assim é, não temos problema nenhum. O problema é quando a subida é feita muito rapidamente. E o que é que acontece nessa situação? Aquelas bolhas de azoto que estavam no tecido muscular não tiveram tempo de passar para o tecido vascular, chegar ao pulmão e serem exaladas. Então aquelas bolhas ficaram no espaço muscular. E com a subida, aquela bolha vai a ganhar até 15 vezes o seu tamanho. E é este aumento desta bolha de azoto que causa a dor na articulação e que nós denominamos de doença de descompressão. Isto de uma maneira muito... Eu acho que fui claro. Para percebermos, se o mergulho for feito de uma maneira correta, se o mergulhador parar os tempos que tem que parar em cada patamar, não há problema nenhum. O problema é quando há uma doença, uma subida feita de uma forma anómala. Vamos pensar que o mergulhador tinha a garrafa dele às costas e acabou o ar. E ele não tem ar, tem que vir rapidamente para a superfície. Isto, num mergulhador profissional, não acontece, porque eles são extremamente rigorosos e sabem perfeitamente o tempo que têm para mergulhar e mergulham sempre com muita margem. Está bem? Mas nós damos apoio, como disse, aos mergulhadores da Marinha e qualquer outro mergulhador de atividade recreativa. E os grandes acidentes de mergulho que nós temos tido são da parte dos mergulhadores civis e não da parte dos mergulhadores militares. Então, passando, quais são as grandes finalidades de respirar o oxigênio sob pressão? Estão aqui. Efeito anti-hipóxico, estamos a respirar mais oxigênio, logo vamos corrigir a hipóxia. Tendo maior biodisponibilidade de oxigênio, vamos promover a criação de novos tecidos, daí estar efeito pró-angiogénico, e este efeito pró-angiogénico leva-nos ao segundo efeito pró-cicatrizante. Como viram, e eu disse há bocado, o estar sob pressão tem uma pressão a nível de todo o nosso organismo e não só a nível do nosso pulmão. E esta pressão que é exercida sobre todo o nosso organismo, que reduz, vamos supor uma pessoa que tinha uma ferida, um pé diabético, vai reduzir o edema e a inflamação. Está bem? Estes são os grandes finalidades terapêuticas para quem faz medicina hiperbárica. Agora, eu queria... Este, para mim, é o diapositivo que me é mais querido na explicação do que é isto da medicina hiperbárica. Percebendo isto, eu acho que depois todo o resto é muito mais fácil. Vamos estar atentos a esta coluna que eu estou aqui com o cursor. Aqui um pequeno problema técnico. Pronto. Esta coluna é que todos nós estamos submetidos nos locais que estamos a assistir a esta apresentação. À exceção, não sei se haverá algum convidado que esteja a mergulhar e esteja a ver lá de baixo. Aí, nesse caso, isso não acontecerá. Então, facultando. Neste momento, todos nós estamos com uma atmosfera de pressão, que é a atmosfera que temos sobre a nossa cabeça. E estamos a respirar
a 21%. A nossa pressão alveolar é de 104 milímetros de mercúrio. A pressão arterial de 95, a pressão arterial tecidular de 40. O oxigênio ligado à nossa hemoglobina é de 19,7. O oxigênio dissolvido no plasma é residual, não é considerável. Ora, muito bem. O que é que acontece da primeira coluna para a segunda coluna? Primeira diferença. E em vez de estarmos a respirar oxigênio a 21%, este 1 quer dizer que estamos a respirar oxigênio a 100%. Este número 2 aqui quer dizer que estamos a mergulhar a 10 metros de profundidade. E ao estarmos a mergulhar a 10 metros de profundidade, vejam o incremento brutal da pressão que os nossos alvéolos estão submetidos. 10 vezes mais. E aqui se percebe, depois vão perceber o porquê dos exames que nós pedimos para a primeira consulta. Mas quero que realmente vejam o poder da pressão. Tanto a nível alveolar, como a nível arterial, como a nível tecidular. Onde é que não há grande diferença? O oxigênio ligado à hemoglobina. Isto porquê? Isto é fácil. A nossa hemoglobina só se fixa a 4 moléculas de oxigênio e ela estando saturada por muito mais oxigênio que se fornece ao doente, ela não vamos ter aumentos. Onde é que temos também um aumento exponencial? No oxigênio dissolvido no plasma. Passamos de um valor residual para 3,8. Isto é muitíssimo. Agora, passando desta segunda coluna para esta terceira coluna, quais são as diferenças? Mantemos-nos a respirar a oxigênio a 100% na mesma, só que em vez de estarmos a mergulhar a 10 metros de profundidade, estaremos a mergulhar a 20 metros de profundidade. E como podem ver, da primeira coluna, da superfície para 10 metros, aumentou 10 vezes mais, de 10 metros para 20, só aumentou cerca de o dobro. À medida que nós vamos, o que é que eu quero dizer com isto? Que o máximo de pressão é sentido no mergulhador nos primeiros 10 metros de profundidade. Depois, claro que a pressão aumenta, mas aumenta de uma forma mais gradual. Está bem? O que é que podem ver mais uma vez a diferença? E onde é que voltam a ver outra vez grande diferença? No oxigênio dissolvido no plasma. Eu pus aqui este tubo de ensaio, não é? Para dizer o quê? À superfície, só 45% do nosso oxigênio, só 45% do nosso sangue é oxigenado. Em medicina hiperbárica, todo o nosso sangue é oxigenado. E esta é a grande vantagem. Porque, como eu vos disse, se a nossa hemoglobina fixa-se a 4 moléculas de oxigênio, estando saturada não conseguimos pôr lá mais nada. No plasma, nós podemos colocar quantidades infinitas de oxigênio. E é este oxigênio dissolvido no plasma que vai fazer a diferença em todo o nosso tratamento. Borema foi um investigador que fez uma experiência, podem pesquisar depois na net, fez uma experiência com porcos. Então o que é que o nosso Borema fez? Pôs porcos dentro de câmaras hiperbáricas e retirou-lhe a hemoglobina. Quase 98% da hemoglobina do porco foi retirada. E o porco, dentro da câmara hiperbárica, a respirar oxigênio e terapia hiperbárica, manteve-se vivo. O que é que ele comprovou com isto? O oxigênio dissolvido no plasma era o suficiente para manter vivo o porco. Ou seja, mesmo sem hemoglobina, era possível a vida. Eu tive aqui uma pequena pessoa a dizer que não estava a ouvir. Isto é comum a todos ou é só uma pessoa? A partida deve ser só dessa pessoa. Ok.
Pedimos ao colega que saia e que volte a entrar, por Pronto, vezes resulta, está ok. bem? Sim, senhor. Pronto. A nível como já mostrei há pouco, isto é o nível da distribuição dos centros que temos em Portugal, mas eu também já falei isto, vou passar. Isto, a nível de, só uma pequena introdução, um número de consultas feitas tanto de rotina como de urgência, ou seja, já temos 220 mil, até 2020, estes números, peço desculpa, não estão atualizados, tenho no final, se tivermos tempo, mas não era muito, depois mostro. A nível de urgência, 4 mil, quase, hoje já superámos as 4 mil, para perceberem que nós temos efetivamente muito trabalho. A nossa constituição do nosso centro é composta por uma equipa multidisciplinar de 11 médicos e tenho que dizer isto. Temos a sorte de ter connosco um quadro clínico extremamente diferenciado e extremamente competente. Fazem parte da nossa equipa um cardiologista, uma anestesista, um pneumologista, um urologista, um oftalmologista, um cirurgião geral, um cirurgião vascular, 2 otorrinos, ou seja, todos eles têm a competência de medicina hiperbárica. Mas tirando a competência de medicina hiperbárica, temos um leque de panóplia de especialidades que nos dá para responder a tudo. Porque temos que pensar uma coisa. Nós tratamos, vamos supor, um doente, um militar que tenha uma doença de descompressão. E nós tratamos-lo dentro da câmara hiperbárica do problema da doença de descompressão. Mas o mergulhador, quando está a fazer o tratamento de doença de descompressão, nada pode fazer com que ele não tenha uma paragem, um pneumotórax, que isso é que a gente não quer mesmo, uma paragem cardíaca, um AVC, e nós temos cá fora médicos, para além de tratar da medicina hiperbárica, estão capacitados a tratar qualquer tipo de urgência que possa acontecer no interior da cama. Seguindo, 12 enfermeiros, 9 mergulhadores e 9 pessoal não técnico. Volto a frisar, nós somos uma equipa multidisciplinar que, sem um elo da estrutura, o resto não funciona. Se nos falta o médico, nós não podemos tratar o doente. Se falta o enfermeiro, que é quem está dentro da câmara, não tratamos o doente. Se não temos o mergulhador, que é o operador da câmara, temos o médico, temos o enfermeiro, mas quem opera a câmara não está, também não tratamos. Por isto, nós funcionamos mesmo como equipa multidisciplinar e faltando um dos elos, está tudo estragado. Só para terem noção, no mundo todo, na atualidade, existem 7.500 câmaras hiperbáricas. Porque câmara hiperbárica é uma coisa, centro hiperbárico é outra. Isto para dizer o quê? Destas 7.500 câmaras hiperbáricas no mundo, a nível, focamos-nos agora, vou-me focar só aqui à Europa. Na Europa há cerca de 3.000 câmaras hiperbáricas espalhadas por toda a Europa. Dessas quase 3.000 câmaras hiperbáricas, sabem quantos centros a nível europeus é que estão credenciados e que são reconhecidos oficialmente? Apenas 7. Desses 7, o Centro de Medicina Hiperbárica é um deles. Coisa que nos muito envaidece, temos que o dizer, porque somos mesmo muito bons, e não é muito bons, somos muito competentes no que fazemos. Somos dos poucos centros que existem que nunca teve nenhum acidente a nível de tratamento. Acidente externo, não é acidente de mergulho ou acidente de descompressão. Acidente que houvesse um problema com a nossa câmara hiperbárica, com uma das duas. Passando, onde é que nós, e isto que é agora a parte de interesse, como é que nós sabemos se posso referenciar um doente, se aquela patologia tem indicação ou não tem indicação? Existem duas sociedades
onde os médicos vão beber o conhecimento e onde está descrito quais são as patologias que têm indicação ou não. A Undersea Hyperbaric Medical Society, americana, e a European Underwater Baromedical Society, europeia. Nestas duas, estão vertidas quais são as indicações que têm indicação para realizar medicina hiperbárica em subaquático. Existem 3 tipos de recomendações. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Que também podem encontrar na literatura como fortemente recomendada, recomendada e opcional. Quais são as patologias do tipo 1 fortemente recomendadas em que não há dúvida nenhuma que é para tratar? Intoxicações de monóxido de carbono. Fica já a plateia a saber que é a nossa urgência. Somos mais vezes acionados. A nossa maior urgência é, de longe, as intoxicações de monóxido de carbono. E eu acho que agora, facilmente, já todos percebem o porquê. A nossa hemoglobina tem cerca de, perdoem-me aqui os números, mas acho que cerca de 400 vezes mais afinidade para o monóxido de carbono do que para o oxigênio. Ou seja, havendo monóxido de carbono, a nossa hemoglobina liga-se ao monóxido e não se liga ao oxigênio. E daí as pessoas terem tonturas, desmaiarem, entrarem em coma e, infelizmente, morrerem. Como é que nós tratamos isto? Como já viram, a nossa hemoglobina, tendo lá o monóxido, por muito oxigênio que a gente lhe dá, ela prefere o monóxido. Então, e como é que nós tratamos estas pessoas? Quando as pressurizamos, como já viram, colocamos oxigênio dissolvido no plasma. É este oxigênio dissolvido no plasma que vai alimentar o nosso organismo até que o monóxido seja libertado da hemoglobina e a hemoglobina volta a transportar novamente o nosso oxigênio. Outra das patologias não de... aqui nós trabalhamos de 2 maneiras, não é? Trabalhamos de 2 maneiras. Existem 2 tipos de câmaras que nós fazemos no nosso centro. Câmaras de urgência e câmaras de rotina. Câmaras de rotina são aquelas que nós temos programadas todos os dias em que encaixamos os nossos doentes. Câmaras de urgência. Nós temos uma equipa 24 horas disponível para responder a qualquer tipo de urgência que possa acontecer. Monóxido de carbono, um acidente de mergulho, uma oclusão da artéria central da retina, uma embolia gasosa, uma fasciite ou uma gangrena de Fournier. São estas as principais urgências que nós somos submetidos, que mais à frente falarei nelas. Então, não vou perder muito tempo aqui, só quero que vocês saibam que existem as indicações onde podem ver se a patologia tem indicação para tratamento hiperbárico, estão no Comitê Europeu e estão divididas em fortemente recomendadas, recomendadas e opcional. Fazer aqui uma extrínseca importante, que eu depois posso me esquecer. Uma coisa é a pessoa ter uma patologia que tem indicação para fazer medicina hiperbárica. Outra coisa é a pessoa ter capacidades fisiológicas que a permitam entrar dentro de uma câmara hiperbárica. Mas eu já vou falar nisso a seguir para não baralhar. As recomendadas, temos aqui alguns exemplos: lesão do pé diabético, necrose do fémur, retalhos, enxertos, osteoradionecrose da mandíbula e muita radioterapia. Mais um tipo de recomendadas e opcionais. Como eu disse, temos fortemente recomendada, recomendada e opcional. Não quer dizer que uma opcional não seja tratada. É claro que é tratada. Agora vamos supor que eu tenho as minhas vagas todas preenchidas na câmara hiperbárica. Felizmente ou infelizmente nós estamos quase sempre cheios. Gostaríamos de ter mais vagas. Se eu tenho uma patologia de um doente para tratar, uma patologia que é opcional, e se tenho uma fortemente recomendada, é claro que eu tenho que dar prioridade à fortemente recomendada. Claro que isto tudo é avaliado num processo clínico pelo médico.
E já lá vamos. Contraindicações para realizar medicina hiperbárica. Eu quero o que estava a dizer. Uma coisa é a pessoa ter a patologia que o traz ao centro, ter recomendação. Outra coisa é nós percebermos, nós, quem diz nós, refiro-me à equipa médica, obviamente, avaliar se a pessoa que ele tem ali à frente tem capacidades físicas ou psicológicas para estar submetido à pressão. A única contraindicação absoluta que não tem mesmo hipótese do doente realizar câmara hiperbárica é um pneumotórax não drenado. E percebem porquê? Se nós lá temos ar na subida, aquelas pequenas bolinhas ganham até 15 vezes o seu tamanho, rebentávamos com o pulmão, rebentávamos com tudo. Desculpem lá a brincadeira, mas tinha que dizer isto. Pronto, esta é a única. Qualquer doente traga no historial que tem um pneumotórax não drenado, primeiro tem que tratar o pneumotórax, drená-lo, depois avaliamos o raio-x e depois logo se vê. Contraindicações relativas. Claustrofobia. Ora bem, porque existem vários tipos de claustrofobia. Há pessoas que não andam de elevador sozinhas. Mas se já for com uma pessoa, já andam. Por isso nós temos que ver aqui o conjunto. Epilepsia. Se é um doente epilético que há 10, 12, 13 anos nunca teve nenhum problema, nenhuma crise, está bem medicado, nunca teve nenhuma sintomatologia, vamos avançar. Agora, é um doente que no último ano teve 2 crises. Vamos ter calma. Não é? Por isso é que eu digo, primeira parte, avaliar se a patologia que traz o utente tem indicação para realizar medicina hiperbárica ou não. Segunda parte, tem condições físicas ou não. É sempre este conjunto. Riscos associados. Existem vários riscos. Logo, primeiramente, os riscos de pressão, a toxicidade do oxigênio, a claustrofobia e os incêndios. Nunca se esqueçam que estamos a respirar oxigênio a 100%, temos pressão, basta termos aqui uma fonte de ignição, temos um incêndio. Está bem? Por isso é que eu disse, nós, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Quais são os riscos mais associados? Sem dúvida, são aqueles inerentes à pressão, são os barotraumatismos, quer do ouvido, que é o mais frequente, dos seios perinasais, da parte pulmonar. Não está aqui porque é extremamente, cada vez menos usual, mas o barotraumatismo dentário também é possível. Se bem que hoje já, antigamente, os dentistas utilizavam muito o chumbo, e hoje, felizmente, o chumbo já quase não é utilizado pelos dentistas, mas tem uma massa que é calcada e depois de seca não traz qualquer tipo de problema. Agora vamos aqui, eu disse-vos que ao início que tinha 2 grandes objetivos. Primeiro grande objetivo, dar-vos a conhecer o que era a medicina hiperbárica. Segundo grande objetivo é este agora. O que é que os colegas nos centros, nos variados centros, nos vossos locais de trabalho, podem fazer para referenciar um doente para o nosso centro? Ora bem, nós recebemos qualquer doente, do norte a sul do país. Recebemos do Sistema Nacional de Saúde e recebemos a nível particular. Qual é a grande vantagem de o doente ser referenciado pelo Sistema Nacional de Saúde? O Sistema Nacional de Saúde, o hospital passa um termo e responsabiliza-se por todos o custo dos tratamentos e não existe qualquer custo para o doente. A nível particular, a pessoa vem à consulta, faz os tratamentos, mas tem que pagar todo o tratamento. Depois pode enviar para a DSE, para os seguros e é reembolsado, mas tem que pagar à cabeça todo o tratamento. Ora sim, quais são os exames que um doente tem que trazer para podermos marcar uma consulta? Nós, a nível de marcação de consulta, marcamos consultas dentro de uma semana. Nesse campo, estamos muito bem. O que é que o doente tem que trazer se não tiver este conjunto de exames? Um relatório clínico, em que nomeadamente diz qual é a patologia que traz o doente, quais são os antecedentes, qual foi a história e o desenvolvimento da patologia recentemente, a história do doente. Um raio-x tórax, como disse, um dos exames mais importantes, havendo qualquer problema no pulmão, nomeadamente bolhas, este doente pode ser chumbado, entre aspas, vetado. Um ECG de 12 derivações, um timpanograma
e apenas nos casos de surdez súbita, um audiograma. Se não for surdez súbita, é só preciso raio-x, ECG, timpanograma. Os doentes referenciados pelo Sistema Nacional de Saúde têm que trazer o termo de responsabilidade. Peço desculpa, vou ver um bocadinho de água. Tendo este conjunto de exames, nós marcamos consulta, vai ao médico, o médico vê se tem indicação. A nível físico, não há nenhum problema, o médico passa ao número de sessões e então sim, a partir daí, passa para o universo da enfermagem. E eu já lá vou a dizer todo o que é que nós fazemos. Agora é só aqui um bocadinho a nível histórico, os primeiros grandes doentes que tratámos foram feridas. E nós temos uma grande competência a nível de feridas. E gostamos muito de feridas. Não é que não gostemos de tratar outras patologias, mas a nível de feridas é uma área que nos é muito querida e nós temos um vasto repertório. Então nós desde os primórdios tínhamos esta película que tinha 4 películas, que eram a película que toca no doente, obviamente, era esterilizada. Esta última camada, estamos aqui a falar em 4 camadas, esta última camada que nós desenhávamos por cima da ferida não era esterilizada. Nós retirávamos a película, punhamos nesta maquineta e ela dava-nos a área da ferida. Isto era fantástico e era uma coisa extremamente barata. Só que nós éramos um dos únicos sítios no país que utilizávamos este dispositivo, ele foi descontinuado e nós, quando pedimos mais, já não havia fornecedores para nos fornecer. Então tivemos que evoluir para o registro fotográfico. Então, a nível de registro fotográfico, qual é o problema do registro fotográfico? É que depende de quem tirar a fotografia, a área podia não ser muito perceptível. Então, o que é que nós utilizámos? Umas pequenas réguas em que punhamos o número do utente, nunca pomos o nome, pela confidencialidade, a data, a zona, neste caso membro inferior direito, e o número de tratamentos. Registamos sempre, ainda hoje, todas as feridas que temos no primeiro tratamento, antes do primeiro tratamento, fotografamos e fotografamos no final do tratamento para podermos ter as comparações. Hoje em dia, temos uma máquina extremamente avançada, somos o único sítio no país que tem este dispositivo e eu vou passar um pequeno vídeo. Está em inglês, mas é um inglês muito técnico que eu acho que é perceptível a todos. Se não for, eu depois no final explico. Sim. Obrigado. Hello, my name is Mark Nixon from Moran's Medical, and I'm here to demonstrate Silhouette wound imaging and documentation system. The system comprises of 2 main components: Silhouette Star, the imaging part of the system, and Silhouette Connect, which runs on a tablet or laptop. The first thing to do is to log into Silhouette Connect using the username and password that you have been given. Once you have logged in, you see a list of patients that are currently under investigation. We'll select the first patient as that is the patient that we have here with us today. Reviewing the patient's details, we can see that there are 3 wounds that this patient has. We're now ready to start collecting the images, and I'll press the Capture Images button. Once you have pressed the Capture Images button, the first thing that you might notice is that the laser lines come on. There are 3 laser lines that form a triangle shape. When you've moved the camera the right distance from the surface, it forms a star, and that's the distance at which the camera is in perfect focus. Now we are ready to image a wound. There are several things to keep in mind. Firstly, we need to be immediately above the wound, so we're perpendicular to it. Now we need to move the range so that the triangle shape collapses into a star shape. Now think of the lasers like a probe. We're probing the depth as well as measuring the area and volume. So we want to make sure that there's at least part of the laser line that is covering the deepest portion of the wound. Finally, we need to hold the camera still as we squeeze the button and initiate the image capture sequence. Now we are ready to capture the images of the other wounds. As a beginner, you might find it easier to hold the camera in 2 hands. That way you can balance the bottom of the camera while you're squeezing the button against the other hand. We'll move to the 3rd wound, and I'll repeat the process. The camera is perpendicular to the wound. I have the lasers in a star shape. I have at least part of a laser line over the deepest portion of the wound. I hold the camera still and I squeeze the button.
Now, for any reason you're worried about the quality of the image, you can actually take more than one image. So for example, here I'll take a second image, and I can even capture a third image. Just to recap what we've been over, hold the camera perpendicular above the wound. Adjust the height of the camera so that this triangle shape collapses to a star. Have a portion of the laser line over the deepest part of the wound. Hold the camera still and gently squeeze the button to initiate the capture sequence. Now that we've captured the images, we're ready to assign them to the wounds in the system. So the first image is wound A, the second image is wound B, and now we had 3 images of wound C. So I'm actually going to delete the first 2 and keep the third one as wound C. Now at this stage we can actually leave the system and go about finishing our duties with the patient. But we'll just assume for the demonstration that we are ready to do a tracing on wound C. Now here we are at the stage ready to do the tracing. So I'm going to zoom in so that the wound is nicely enlarged on the screen. Now I start by clicking the mouse button around the edges of the wound. Now as well as clicking like this, I can also hold the mouse button and trace around the edges. So you can do whatever method you prefer, or in fact you can do both methods. We go around the wound like this, and we need to finish by clicking on the circular target. So as you can see, the surface area is about 20 squared centimetres, the maximum depth is 1.5 centimetres, and the volume is around 19 cubic centimetres. The image acquisition part of the process has now been completed. There also are customizable documentation notes that we can complete at this stage. For example, I might want to document the progress of the wound appearance. I might want to comment on the wound margins, the surrounding skin, the amount of exudate, and other features such as pain. So at this stage we can now see the wound has progressed and has actually been getting worse in this example here. At this stage we can create a PDF report which will summarise all the features of this wound. So as you can see, it has the images, the graphs, and the notes that we've collected. This can be printed out and stored if necessary. And that ends the imaging and documentation process. At this stage, the data can be synchronized to the central server for backup and storage. É este programa que nos permite depois, como viram, nós avaliamos a ferida tanto na área como nos tecidos, o que é que temos e o que é que não temos, e da primeira avaliação para a última, nós conseguimos avaliar a evolução a nível da área, de tipo de tecido, as evoluções a todos os níveis. Isto para fazer estudos, e para fazer estudos é fundamental, para comprovar a nossa evolução a nível de feridas. Eles chegam de uma forma e acabam de outra. E já vamos ver como é que começam e como é que acabam. Agora, eu estou um bocadinho pressionado pelo tempo e há aqui uns slides que eu vou passar mais rápido. O ensino ao utente, a parte, para mim, mais importante, não mais importante, mas das mais importantes, também não... Nós temos que capacitar este doente, temos que o capacitar do que é que ele vai fazer. Este doente, primeiro, meio militar, para muita gente é um ambiente hostil, não percebo porquê. Segundo, ir para dentro de uma câmara, ambiente desconhecido. Terceiro, estar fechado. Temos que desmistificar isto tudo ao doente. O que é que nós fazemos? Explicamos o que é, dizemos o que é que, a nível de, depois de explicarmos o que é isto da medicina hiperbárica, depois temos que dizer o que dispositivos é que podem ir ou não, e esta é uma das partes mais importantes, como eu já disse há pouco, oxigênio a 100%, pressão, qualquer fonte de ignição e teríamos um incêndio. Qualquer
temos, de uma maneira muito geral, qualquer tipo de material eletrónico não pode entrar dentro do interior da cama. O que é que eu costumo dizer aos nossos doentes? Antes de entrar dentro da câmara hiperbárica, apalpar todos os bolsos que têm, camisas, casacos, calças, para tirar tudo o que está dentro dos bolsos. Se não levarem nada dentro dos bolsos, entramos em segurança. Segundo ponto, alimentação. A alimentação é extremamente importante. E existem 3 substâncias que 3 horas antes do tratamento e 3 horas depois não podem ser ingeridas. Qualquer tipo de bebida estimulante, cafeína e chocolate. Tudo o que tenha isto, café, chocolate e bebida energética, não pode. A pessoa 3 horas antes não pode beber. Porque tudo isto vai acelerar a frequência cardíaca de uma forma muito significativa e a pessoa vai ter palpitações e não vai conseguir realizar o tratamento. 3 horas antes também, qualquer bebida com gás. Aquelas pequenas bolhinhas do gás, na primeira fase, que é a fase de pasteurização, elas ainda ficam mais pequenas. O problema é, quando estamos a ir para a superfície, na fase de pasteurização, como eu também já vos disse, aquelas pequenas bolhas podem ganhar até 15 vezes o seu tamanho. E a pessoa depois fica ali, a nível intestinal, com muitos gases e um desconforto abdominal muito grande. Bebidas gasificadas, 3 horas antes, não. Depois de estar despasteurizado, no final da cama, já pode beber bebidas gasificadas sem problema. O problema é o gás antes. O chocolate e o café, 3 horas depois, porque no final do tratamento o organismo está super enriquecido em oxigênio e se beber bebidas estimulantes, vai aumentar na mesma a frequência cardíaca. Pronto. Ensino ao doente, muito resumidamente, objetos perigosos, tipo de alimentação, vestuário. Vestuário. Entrar para dentro da câmara. A única coisa que não pode entrar para dentro da câmara é roupa 100% sintética. Porquê? Roupa 100% sintética, eletricidade estática. Eletricidade estática pode flagrar o incêndio. Então, mas eu tenho uma peça de roupa 70% algodão, 30% sintético. Não tem problema. O problema é o 100% sintético. Está bem? Depois, postura. A postura dentro do interior da câmara, uma postura o mais direito possível e que não se dobre nenhuma articulação. Nem pés, nem joelhos. Para facilitar a circulação. Pronto. E depois, também existem, durante o tratamento, os doentes não podem andar de avião nem ir à Serra da Estrela. Resumidamente, muito resumidamente, é isto que nós fazemos na consulta. Esta consulta de enfermagem, esta explicação demora meia hora. Por isso é muito difícil controlar o tempo, mas eu vou tentar controlar. Pronto. Isto é o que fazemos no ensino ao doente. No final de toda esta explicação, acompanhamos o doente até à câmara, mostramos a câmara por dentro, mostramos os outros doentes, muitas das vezes os ensinos estão a ver câmaras e o doente olha lá para dentro. É muito importante desmistificar a ansiedade deste doente. Um doente ansioso vai respirar mais. Vai respirar mais rápido. Ou seja, ao estar a fazer uma respiração rápida, não vai favorecer tantas trocas gasosas. E vai consumir mais oxigênio. E a gente não quer isso. Está bem? O ensino é mesmo muito importante e tem um impacto muito, muito grande no final do tratamento. Isto é só exemplos. Se a nível de medicina, para tratar um doente, há uma receita médica em que tem antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, em medicina hiperbárica não temos receitas, temos tabelas de tratamento. Que mediante a patologia pode ser uma tabela ou outra tabela. A nível de mergulho temos várias tabelas, eu não vou por aí. A nível de patologias que nós tratamos aos doentes civis, utilizamos basicamente 2 tabelas. Uma tabela que é esta, que tratamos a 2.5, 98% dos tratamentos realizados no centro são a 2.5 atmosferas, ou seja, simular um mergulho a 15 metros de profundidade com uma duração de 100 minutos. Vou aqui ao meu cursor. Esta era a primeira tabela, já não é assim, mas só para... Os primeiros 10 minutos é a fase de pasteurização.
e é a fase onde pode haver mais problemas. E esta é a fase principal, em que nós explicamos ao doente que durante estes 10 minutos ele tem que fazer equalizar a pressão. Através da manobra de Valsalva, mexer o maxilar da direita para a esquerda rapidamente, deglutir saliva ou bocejar. Todas estas manobras ajudam, quando a câmara está a ser pressurizada, o nosso tímpano tem a tendência a fechar. E nós temos que o voltar a abrir. E através destas manobras nós conseguimos. E é isto que exigimos ao doente nos primeiros 10 minutos. É equalizar a pressão. Quem já andou de avião, dos colegas que estão a assistir, quando o avião está a decolar, o nosso ouvido começa a estalar. Qual é uma das nossas estratégias? Pôr uma chiclete na boca, como estamos a mastigar, estamos a mexer o maxilar e compensamos automaticamente. Para o interior da câmara não podem levar chicletes, logo tem que recorrer ou à manobra de Valsalva, ou à deglutição, ou ao mexer o maxilar. Pronto, durante os primeiros 10 minutos de tratamento, estamos a chegar aos tais 15 metros de profundidade, e só aqui, que a gente chama profundidade terapêutica, é que se inicia o período de respirar oxigênio a 100%. Primariamente, os doentes respiravam 75 minutos seguidos de oxigênio e no final, sob uma pressurização, havia uma despressurização. Aqui, como estamos a diminuir a pressão, não precisamos fazer nenhuma manobra. Aliás, não devemos fazer a manobra de Valsalva, senão estamos a reter, estamos a impedir a pressão. De todo. Aqui não é preciso fazer nada. O que é que acontecia? Como tudo o que é mais faz mal, o oxigênio também tem efeitos nefastos, nomeadamente a hiperóxia. Então o que é que acontecia? Normalmente, a partir do minuto 71, 72, muitos doentes apresentavam sinais de hiperóxia. E nós tivemos, médicos, centro, arranjar uma maneira de fazer com que isto não acontecesse. E o que é que aconteceu? Dali para aqui é tudo igual. Qual é a grande diferença que vocês veem de uma tabela para a outra, tirando as cores? É esta parte aqui no meio, em que o doente deixou de respirar 75 minutos seguidos e passou a respirar por 2 períodos. Um período de 35 minutos, oxigênio a 100%, e um intervalo a ar. E depois mais 35 minutos. Quando colocamos esta tabela, tivemos uma redução das hiperóxias de 98%. E ainda hoje a tabela que utilizamos, a nível do doente, é igual. A nível do profissional de saúde, é um bocadinho diferente, como vão ver. Pronto, houve aqui, isto para o doente é tudo igual. Nunca esquecer que só o utente é que está a respirar oxigênio a 100%. O enfermeiro que está no interior da câmara respirar ambiente, ou seja, 21% de oxigênio e 78% de azoto, e daí o enfermeiro poder correr o risco de ter uma doença de descompressão. Daí ter-se introduzido aqui aos 3 metros, como eu vos falei há pouco, um patamar de descompressão, que é dar tempo para o profissional de saúde, no caso o enfermeiro, se ainda existirem algumas bolhas de azoto no seu tecido muscular, ele ter tempo para essas bolhas passarem para o tecido vascular, chegarem ao pulmão e serem exaladas. A nível de acidentes de descompressão com o enfermeiro, em toda a nossa vida de existência, só tivemos 2 situações de doença de descompressão com um enfermeiro. E já fizemos mais de 400.000 câmaras. Para perceberem que a segurança é sempre um fator extremamente, se não mais importante. E todas estas alterações são em vistas, como vos disse, sempre para o profissional de saúde. Agora, não posso colocar a pergunta, não ficar resposta, mas pronto. Porquê é que o doente nunca pode ter um problema de descompressão? Os doentes estão a fazer tratamentos connosco. Porquê? Porque eles só estão a respirar oxigênio a 100%, não estão a respirar azoto, logo não respiram azoto, nunca podem ter problema de descompressão. A tabela atual que nós utilizamos, que é igual à anterior, está virada ao contrário, e em vez de termos o patamar aqui aos 3 metros, temos o patamar aos 9 metros, só que em vez de respirarmos ar, estamos a respirar oxigênio a 100%. Esta é a tabela que temos hoje na atualidade.
como vos disse há pouco, a nossa principal urgência. Intoxicação de monóxido de carbono, eu também falei há pouco. Aqui vou ser rápido. O que é que acontece? Promove uma fonte suplementar de oxigênio que está dissolvida no plasma, vai facilitar a dissociação do monóxido, preserva os níveis de energia nos tecidos expostos ao monóxido. E para terem a real noção, o tempo que leva o monóxido em ar ambiente, já não tirando a pessoa da fonte do monóxido. Num lugar arejado, esta pessoa demoraria, em média, 240 a 520 minutos a libertar todo o monóxido que estava fixado na sua hemoglobina. Se nós colocarmos este doente que teve uma intoxicação por monóxido a respirar oxigênio a 100%, temos uma redução grande. Temos que convir. Mas mesmo assim, estamos a falar numa hora e tal. Se o colocarmos em medicina hiperbárica, atenção que aqui este estudo é 3 ATAs, ou seja, a 20 metros de profundidade nós fazemos a 15. Ou seja, estes 20 minutos passariam a 50. Mas nós, perdão, para perceberem o grande ganho. Porque uma pessoa intoxicada precisa de libertar o monóxido o mais rapidamente possível. Porque todos nós sabemos o porquê. Pode entrar em coma e falecer. Temos que ser muito rápidos. E aqui está o sucesso de o falarmos, esta divulgação. Espero que tenha colegas a assistir nas urgências. Quando tiverem uma intoxicação de monóxido de carbono, quando pedem o transporte para o utente ser transferido do vosso hospital para o Centro de Medicina Hiperbárica, o doente tem que vir no caminho sempre a respirar oxigênio a 100%. E muitas das vezes os utentes chegam em transportes e não vêm a respirar oxigênio a 100%. Eu sei que é difícil porque numa situação de monóxido de carbono normalmente temos famílias, podemos ter 4, 5, 7, 8 pessoas. E dentro de uma ambulância toda a gente a respirar oxigênio é difícil, mas é muito, muito importante quando nos enviam os doentes monóxido de carbono e oclusão da artéria central da retina, tem que vir a respirar oxigênio a 100%. Enfermeiro Paulo, eu pedi-lhe que acelerasse um bocadinho, só É isso, favor. é isso. Agora vou acelerar. Era difícil. Obrigado. A nível de crianças, temos que proteger a criança porque é mais frágil. Então, o que é que acontece na criança? Vamos a menos profundidade e menos tempo. A nível de tratamento, como disse há pouco, esclarecer dúvidas é fundamental antes, fazer o ensino para quando a pessoa esteja no interior da câmara não esteja desconhecido. Na fase de pressurização, ver se a pessoa está a fazer corretamente a equalização, a manobra de valsalva, o bocejar, não haver dificuldades na equalização. Na profundidade terapêutica, aqui já quando está a respirar oxigênio, ver se não há fugas na máscara. É importante despistar hipoglicémias e hiperóxias. Na fase de pressurização, aqui raramente acontecem incidentes, é só acompanhar a pessoa. Pronto, aqui no ensino ao utente já falei. Agora vamos à parte que me queriam. Pronto. Isto, um doente conhecido, infelizmente, um elemento das forças de segurança, que no combate a um incêndio as coisas não correram bem. Esta imagem que vocês estão a ver aqui aconteceu 1 ano após a queimadura. Ou seja, no dia 20 de junho, isto já tinha sido 1 ano antes. E ainda estava assim. Com 20 sessões, com 10 sessões de medicina hiperbárica, olhem a evolução. Com 20 sessões de medicina hiperbárica, olhem a evolução. Com 40, completamente cicatrizado. O doente chegou-nos com 1 ano, como vocês viram. Com 40 sessões, deixámos-lo assim. Aquela maquineta, o silhouette, estão a ver aqui estes bonequinhos? Isto é o que nos dá o silhouette. Pé diabético. Chegou-nos assim, ao centro. 20 sessões. Olhem a redução da área. 40 sessões.
olhem a redução da área. Este doente chegou ao nosso centro com a indicação para amputar quando nos chegam muitos dos doentes. Quando falam em amputação, as pessoas querem sempre ver se existe mais alguma coisa. A hipericina hiperbárica, não em todos, mas em grande parte dos casos, podíamos evitar e evitamos muitas amputações. Outra das nossas urgências, gangrenas de Fournier ou fasciides necrotizantes. Esta senhora chegou-nos assim, com 20 sessões de hiperbárica. Olhem aqui o tecido, granulação, ferida completamente limpa. Havia muito mais exemplos, mas devido ao tempo, vou parar por aqui. Como é que os nossos utentes respiram oxigênio? Ou por máscara, 98%, ou por tenda. Pessoas que tenham alteração da face, em que a máscara não se consiga adaptar, temos que ir para a tenda. E nas crianças, também fazem com tenda. Falar só aqui um bocadinho, eu disse-vos que havia dois tipos de tabelas, a de rotina e a de urgência. O que é que tem a de urgência? Vamos a mais profundidade e estão mais tempo a respirar oxigênio. Normalmente estes doentes que fazem esta tabela são ventilados. É um doente crítico. Quais são as grandes especificidades do doente ventilado? Como eu disse, o ambiente hiperbárico, qualquer fonte de ignição podia causar um incêndio. Todos os componentes que nós utilizamos dentro da câmara hiperbárica são a 12 volts, trabalham com uma corrente de 12 volts. Todos os componentes que nós utilizamos a nível do hospitalar, 220 volts. O que é que eu quero dizer com isto? Um doente ventilado que vem com ventilador, com seringas infusores, com linha, com PVC, com o que vocês quiserem. Todas as seringas infusoras, ventilador, tudo tem que ser trocado para os nossos equipamentos. Porque os equipamentos que vêm com o doente não podem entrar dentro da câmara. Isto é um fator de stress. Um doente instável, retirar tudo, pôr no nosso, para depois introduzir, pressurizar e não esquecer que é um enfermeiro de medicina. Embora o doente venha com o médico, o doente crítico vem com o médico e com o enfermeiro da unidade hospitalar onde ele está, o médico e o enfermeiro estão do lado de fora da câmara hiperbárica. O enfermeiro está sozinho no interior da câmara. Mais especificidades. Está aqui, antes de chegar o doente ventilado, antes de chegar o trabalho de enfermagem, começa muito antes. Como eu estou a dizer, quando eu sou ativado com uma urgência, quando o doente ventilado me chega, eu já tenho o meu ventilador testado, já tenho todas as seringas infusoras dentro da câmara testadas, prontas a funcionar, linha arterial, tudo, para demorar o menos tempo possível na transferência do doente e para iniciarmos o tratamento o mais precoce possível. Isto só para terem uma noção do interior da câmara, um espaço muito exíguo em que é muito difícil trabalhar, mas faz-se e com muito gosto. Um exemplo do nosso ventilador, o exemplo das nossas seringas infusoras, o exemplo do nosso aspirador de secreções, o nosso carrinho de urgência que vai lá para dentro. A nível de monitorização, toda a monitorização que vocês possam ter nos vossos locais, desde monitorização cardíaca, PVC, linha arterial, capnografia, nós temos, neste monitor está esta fotografia, mas traçado cardíaco, nós temos tudo tal e qual como num outro hospitalar. Quais são os grandes cuidados a ter? Primeiro, o doente ventilado, o que é que tem? Tem um tubo que tem dentro do seu cuff ar. Ora, nós não nos podemos esquecer que esse ar tem que ser retirado e tem que ser posto água lá dentro, porque a água não é recombustível e o ar é. Ou seja, na fase de despresurização, todo o ar, os 20 cc's mais ou menos de ar, ou 8, tivesse o balão, na subida, ao aumentar 15 vezes mais, o que é que ia fazer? Tracomalácia, íamos ter um problema gravíssimo. Da mesma maneira, linha arterial, quando estamos a subir com o doente, temos de estar sempre a tirar ar à linha arterial, senão a linha também é reventada. Cuidados muito técnicos que temos de ter, que são específicos disto, e um que eu
me esqueci, mas vou dizer agora, o doente ventilado, vem sedado, não faz equalização, manobra de Valsalva, não mexe o maxilar da direita para a esquerda, ou seja, este doente vai fazer um barotraumatismo de certeza. O que é que nós temos que dizer? Falar com o anestesista que vem com o doente, e este doente, além de sedado, tem que ser curarizado para a parte de relaxamento muscular do ouvido sedar por completo. Este doente não tem dor porquê? Um doente ventilado com uma fasciite, vem cheio de antibióticos, propofol, dexametasona, bem entupido com coisa, daí não senti. Mas às vezes na descida há uma instabilidade a nível de gráfica, em que às vezes o anestesista diz, olha, isto é normal, é ele que está a doer, aumentamos a sedação na descida e depois, assim que chegamos à profundidade terapêutica, voltamos a reajustar a dose de sedação. Pronto, pode acontecer tudo lá dentro do interior da câmara. Se acontecer, estamos lá, nós enfermeiros, para resolver qualquer tipo de situação e para garantir que aquele doente faz o tratamento da melhor maneira possível e que chega no final do tratamento e que entregamos à equipa que nos trouxe com muito conforto e com super oxigenado e que vai promover a melhoria do doente sem sombra de dúvidas. Pronto, a nível de síntese e para acabar o oxigênio, a inalação do oxigênio puro a uma pressão ambiente superior à atmosférica, como vos disse, os benefícios são a redução das bolhas, a correção da hipóxia, a angiogênese, é um antibiótico natural, porque eu não falei nisto, sobretudo nas gangrenas feronia e nas fasciites, a maior parte destas bactérias são o quê? Anaeróbias, não gostam de oxigênio. Não gostam de oxigênio, nós estamos a dar oxigênio a mais, é como se estivéssemos a ser um antibiótico. Pronto, as complicações, como vos disse, os barotraumatismos e as hiperóxias. E pronto, olha, eu espero, eu sei, aqui tinha muito que falar, não vou falar, mas já tratámos figuras públicas extremamente conhecidas em questões difíceis e os grandes desportistas, tanto o Phelps como o nosso Cristiano Ronaldo, há muito que utilizam a medicina hiperbárica. Até o nosso querido amigo Michael Jackson dormia dentro de câmaras hiperbáricas. Para deixar um artigo não falar, isto são dados, vou passar à frente. Só aqui um último, a nível de formação, que é uma parte que me é muito querida e muito querida ao centro, nós temos muitas, desde alunos médicos, engenharia biomédica, podologia, temos estágios com muita gente e damos muita formação. Só para perceberem, no último ano realizámos 425 dias de estágio e vocês vão dizer, pá, espetacular, só existem 375 dias, como é que depois de 425? Não, isto porquê? Porque se eu tiver 10 alunos, eu tenho que contabilizar 10 horas. Não contabilizo uma, porque eu tive 10, efetivamente. Daí haver esta discrepância. E despendemos a nível de formação no ano anterior, no Centro de Medicina Hiperbárica, 3.500 horas de formação. Como vos disse, temos 6 câmaras de rotina durante o dia e estamos 24 horas de urgência. Está aqui o nosso número de urgência para facultar. Foi um prazer enorme estar aqui a falar com vocês. Agora espero que tenham gostado e obrigado por estarem aqui este tempo todo a ouvir-me. Vou passar agora a palavra ao enfermeiro Marco, que é o nosso moderador. Muito obrigado. Obrigado, enfermeiro Paulo. Foi uma excelente apresentação. Pelos comentários que tenho visto aqui, também me parece que os colegas gostaram da apresentação e deu-nos a conhecer uma área que para alguns colegas ainda é uma área desconhecida. E, enfermeiro Paulo, houve aqui alguns colegas que deixaram algumas questões, nomeadamente e uma das primeiras logo no início da sua apresentação foi se a cama hiperbárica do Alvor ainda está operacional. Não. Já não, ok. Pronto. Relativamente a outra questão também era se os doentes podem ser encaminhados pelo médico de família ou só pelo hospital. Os doentes podem ser encaminhados pelo médico de família. Qual é o grande problema, entre aspas, do encaminhamento pelo médico de família?
os centros de saúde não têm, a nível de poder financeiro, a possibilidade de assegurar o tratamento. Daí eu dizer que têm que vir referenciados pelo hospital. O hospital vem com termos de responsabilidade e o hospital suporta todos os custos. Pode ser referenciado claramente, tanto pelo médico do centro de saúde ou qualquer pessoa, a nível particular, que ache que queira uma segunda opinião, como qualquer outras áreas, pode ter uma consulta com a gente. A grande diferença é que as pessoas que não tiverem termo hospitalar têm que suportar os custos pelo próprio bolso. Sim, muito bem. Também há aqui um colega que diz que parabéns, enfermeiro Paulo, vamos ter de marcar um encontro entre os enfermeiros dos vários centros hiperbáricos para discutir as nossas realidades. Por isso fica aqui também um desafio dos vários centros de medicina hiperbárica e subaquática poderem realizar um encontro entre todos. Também há aqui uma questão que é como é que o poderão contactar, enfermeiro Paulo? Se alguém necessitar de o contactar, como é que podem fazê-lo? Podem fazê-lo como qualquer escola ou como qualquer entidade, fazer um pedido de informações tem que ser feito sempre à Marinha, ao chefe de Estado-Maior da Armada. Sempre. Ok. Para visitas, Ok, então. outra coisa que eu não disse, quem quer, a nível de escolas, a nível de um centro, quem quiser visitar-nos, faz um pedido ao Estado-Maior das Forças Armadas a solicitar uma visita ao Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática. Todos os pedidos têm uma resposta positiva. Sabe mais ou menos o valor que pode ficar um tratamento? Também estou aqui a questionar. Sim, não falei, pronto. Cada sessão de câmara hiperbárica tem um custo de 60 euros, ao qual acresce, normalmente os tratamentos são 20 sessões. As 20 sessões, mais a primeira consulta, mais a consulta final e a consulta de reavaliação, prefaz um valor de 1.300 euros. As 20 sessões, mais as consultas, estamos a falar no valor de 1.300 euros. Muito bem, muito obrigado. Enfermeiro Paulo, tendo em conta, pegando nas palavras que o enfermeiro Luís disse e relativamente aos colegas que trabalham no Centro de Medicina Hiperbárica e Subaquática de Lisboa, que é neste caso onde exerce funções, incentivar os colegas a pedir a certificação da competência acrescida e, se for necessário, a nossa ajuda, tanto da secção regional como da sede nacional, e tem o meu contacto, por isso estamos disponíveis para ajudar os colegas, que o webinar está a ser gravado e que vai ficar disponível tanto no canal do YouTube da secção regional do Sul, como na plataforma de formação da Ordem no Informa, tal como o enfermeiro Luís há pouco referiu, ficam todos os webinars disponíveis nessas dois plataformas online. Eu, da minha parte, dou por terminada este webinar. Só aproveitar para informar que se mantém ainda as candidaturas abertas para o Prémio de Investigação Mariana Diniz de Sousa. Quem tiver trabalhos de investigação e queira concorrer, ainda estão abertos, o prazo foi alargado. Também o concurso de fotografia e também as candidaturas para o Orçamento Participativo da Secção Regional do Sul. Já estão abertos, mantêm-se aqui as candidaturas e convido os colegas a participarem e a candidatarem-se. Desejo a todos uma boa noite.